Olá, estudantes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa terceira aula da disciplina de Arquitetura de Interiores. E olha só, para essa aula eu trago um tema, uma temática bastante interessante, que são os elementos e princípios do design. Sabe que para trabalhar, né, hoje acho que as áreas elas são muito multidisciplinares e a arquitetura não foge disso. A arquitetura busca em diferentes áreas inspirações, métodos, processos, ferramentas na busca de propor a melhor solução para os seus clientes. E não é diferente quando a gente fala do design, sim, a arquitetura busca muito no design, principalmente de ferramentas processuais do design nessas etapas da elaboração de projeto. E em interiores isso é bastante forte, já que ela acaba se apropriando muito até dos processos metodológicos do design de interiores, existe uma mescla aí e uma troca existente entre as áreas que é bastante importante, e é por isso que a gente vai falar sobre elementos e princípios do design aplicados à arquitetura de interiores. Vamos começar então a falar sobre elementos do design. Vamos lá, vamos entender que elementos do design são as matérias-primas de todo projeto. É a composição ou produto do design, é a mistura dos ingredientes. Então, é a matéria-prima que se mistura, é como a composição do bolo. Então, os elementos do design são os ingredientes para fazer o bolo, para misturar o bolo. Então, quando você vai fazer um bolo, você não pega ovos, margarina, farinha, açúcar, e aí você mistura isso, né, junto com o fermento, ele vai se tornar, então, um bolo. Os elementos do design são a mistura desses ingredientes, dessas matérias-primas, que juntos formam um ambiente. Então, são os elementos que compõem esse ambiente e que juntos, misturados, formam o contexto do todo. Trouxe aqui para vocês um ambiente que será o nosso ambiente base para a nossa análise da aula de hoje. Quero que vocês observem bastante esse ambiente, fiquem bem atentos a esse ambiente, que ele vai ser onde a gente vai fazer a análise dos elementos dos princípios do design aplicados, certo? É uma sala bem interessante, contemporânea, tem bastante elementos da natureza, por causa principalmente dessa relação com a área externa. Provavelmente não é um ambiente de verdade, seja uma imagem feita em software, mas não tem problema, porque ela atende ao que a gente precisa para a aula de hoje, que é simplesmente analisar, ter uma ideia utilizar dessa imagem visual para identificar elementos e princípios do design aplicados a esse projeto de interiores. Observem as poltronas, o sofá, a mesa, os puffs, luminária e tudo mais que está inserido nele para a gente trabalhar um pouquinho nesse ambiente. Primeiro elemento do design que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai ver hoje, são as linhas. E olha só, desde as antigas civilizações, a utilização das linhas tem sido um elemento chave na construção e design. Os gregos antigos, por exemplo, eram mestres no uso de linhas retas e colunas, transmitindo grandiosidade e ordem. Então, como a gente pode lembrar, observar na imagem e lembrar do que a gente vê da antiga Grécia, né? O uso das linhas retas e verticalizadas que traziam essa grandiosidade, essa altura, esse monumento. Então, as linhas são elementos que dentro do ambiente ela transmitem mensagens. E aí depende do quê? Depende da linha ser vertical, horizontal, ser curva, ser reta. E aí depende dessas características que vai definir o que essa linha transmite, o que esse ingrediente linha dentro do ambiente vai causar. Olha só, enquanto isso, em períodos como o Barroco e o Rococó, linhas curvas e onduladas eram proeminentes, evocando movimento e extravagância. Então, em contrapartida à Grécia, que a gente tinha linhas retas, verticalizadas, que traziam essa grandiosidade, essa coisa de coisas altas, né? Era essa a impressão que dava. Já no Barroco, no Rococó, a gente tem curvas bastante ondulados e que evocam esse movimento, essa extravagância desses ambientes.
As linhas horizontais são linhas muitas vezes associadas à estabilidade, calma e expansividade. Podem ser usadas, então, para ampliar esse visual, um espaço, ou provocar uma sensação de repouso. Então, as linhas horizontais, elas podem ampliar, deixar o espaço mais comprido. Então, é só você imaginar, né? Olha a diferença das linhas no corredor. Você está vendo que a gente tem um corredor com uma linhas mais horizontais, depois a gente tem um corredor com linhas verticais e depois a gente tem um corredor com linhas onduladas, a diferença do efeito que cada uma dessas linhas fazem para um espaço que é o mesmo, que é um corredor. Linhas verticais, elas estão associadas à altura, força, formalidade. Quando o teto é muito baixo, você pode colocar, então, linhas verticais, eles vão ajudar a dar a impressão de o teto ser um pouco mais alto. Enquanto linhas horizontais, lembre que ele vai parecer fazer mais comprido, as verticais parecem ser mais altos. E aqui, olha lá, lembra do nosso ambiente que eu trouxe, que eu pedi para vocês observarem? Observem as linhas que eu tenho. Observem como eles usam como fortemente as linhas horizontais no ambiente, o que parece que deixa o ambiente mais comprido, mais alongado. E a gente... Opa, desculpa. E a gente tem aí linhas mais retas, muitas linhas retas, ângulos, né? Quase sempre de 90 graus ou semelhante, ou próximos a 90 graus, como a gente observa na poltrona, aqui do lado direito. E poucas curvas, né? A única curva que a gente observa mais proeminente é a da luminária, que aparece na lateral. E aí a gente vê uma curva, né, na base dessa luminária. Depois a gente passa, depois do elemento linha, a gente passa para o elemento forma. E o elemento forma são formas geométricas que podem incluir bidimensionalidade ou tridimensionalidade, criadas por um conjunto de pontos que se conectam por linhas retas ou curvas, e são geralmente abstratas e simplistas. Formas orgânicas são menos uniformes, proporcionais e definidas. Podem ser simétricas ou assimétricas, podendo incluir formas naturais como folhas, cristais e videiras, ou formas abstratas como bolhas e rabiscos. Então, as formas são o quê? O formato, o volume que cada um dos elementos que estão inseridos dentro do projeto tem. Então, é como esse volume se cria. Então, o que acontece? É a bidimensionalidade ou tridimensionalidade. É o formato que se tem, que podem ser formados por linhas, né, retas ou curvas, que se encontram, né, e nesse encontro elas vão dando a forma. Então, por exemplo, se eu vejo o tampo da mesa aqui é um retângulo, então eu tenho uma forma retangular aqui, como eu tenho no tapete. Em contrapartida, eu tenho o volume do pilar, que é um cilindro. Então, eu tenho uma forma circular embaixo, em cima, e que daí se estende e forma um cilindro. Eu tenho um cone formado na luminária. Você está vendo? Então, são volumes, são formas. Como é que você enxerga isso em volume, quando ele ganha volumetria, o elemento que está inserido dentro do projeto. Quando a gente tem formas quadradas, a gente está relacionado a cuidado, a honestidade, ao esmero. Traz também a característica das linhas retas, né? Imagina que o quadrado, além de ter as características do próprio quadrado, ela tem as características da linha reta. Então, ela tem a linha vertical e a linha horizontal. Então, ela traz também as características dessa linha. Como os cantos dessa forma são bem acentuados, né? No quadrado, os cantos são bem acentuados. É preciso tomar cuidado se a intenção não é causar impressão de quebra ou fazer desviar olhares repentinamente, porque você desvia o olhar quando você tem para esses cantos. Esses cantos eles acabam chamando a atenção, são cantos acentuados, então ela acaba desviando o olhar para esses cantos. Se não é essa a intenção, se não quer chamar atenção, é preciso observar. O círculo é uma forma sem interrupção e é uma forma toda curva. Sendo assim, ela é muito mais suave do que o quadrado.
É relacionado à proteção, infinitude, né, porque ele dá a sensação de infinito, e calor. E a forma triangular, o triângulo, imprime as características das linhas diagonais e remete à ação conflito e tensão. Então, são linhas retas no triângulo, mas são diagonais e remete a essa conflito e tensão. É preciso cuidado, então, se a intenção não é causar, se é um ambiente que se deseja mais relaxamento, linhas triangulares ou volumes que tenham a base triangular, que comece a partir de um desenho triangular, pode não ser interessante para isso. Então, é preciso observar na hora de propor esse elemento. E olha lá, vamos observar aqui o que que você vê nessa imagem. Que formas que você vê aí? Que volumes você vê? A gente vê retângulos, a gente vê meio círculo, a gente não vê círculos inteiros, mas a gente vê meio círculo se repetindo, inclusive, né? No detalhe da luminária, no detalhe da floreira, no detalhe da mesa lateral. Conseguem visualizar? No detalhe até da própria formato da folha, da planta escolhida, ela tem esse formato de meio círculo. Conseguem entender? Conseguem visualizar isso? Os retângulos ficam fáceis, né? Eu tenho retângulo no sofá, eu tenho retângulo na mesa, eu tenho retângulo nos assentos das poltronas, eu tenho retângulo no tapete, eu tenho retângulo na própria janela, apesar de a gente estar falando de interiores, né? Mas o projeto de interiores ele tem que compor com o projeto arquitetônico e aí a gente está compondo esses elementos, esses formatos. Eu tenho também a repetição do quadrado nos puffs, mas em menos proporção do que eu tenho do retângulo, a repetição, né? O retângulo tem os quadrados também nas almofadas, e eu repito essa forma, então eu tenho a repetição das formas e dos ângulos. Como são muitos ângulos, aquela ideia de que desvia a atenção, eles são ângulos agudos e vão desviar a atenção, vão chamar a atenção para eles, ele acaba se perdendo porque eu tenho isso repetidamente. E o que acaba podendo me chamar a atenção são os semicírculos que se destoam dos demais. Concordam com isso ou não? O que, que vocês acham? Será que faz sentido? E vamos para o próximo elemento, que é o movimento. Em uma composição visual, o movimento é uma representação, é uma impressão. Quando tratamos das linhas, no que tange o movimento, as curvas ou as diagonais transmitem maior sensação de movimento comparadas às outras. Mas o movimento, ele não está só nas linhas, ele está em como os elementos estão inseridos. Observa, por exemplo, esse detalhe dessa parede atrás desse quadro, como a forma como ele tem os elementos, como ele está desenhado, dá a impressão que existe um movimento, dá a impressão que a parede está se movimentando na vertical e às vezes até na horizontal, mas mais na vertical. Você concorda comigo? Pode ser que nem todo mundo consiga ver a mesma coisa, tenha a mesma percepção, mas é essa percepção geral que está se causando, de que existe sim um movimento ali, que ela está se movimentando de alguma maneira. E diferentes movimentos, às vezes tramas, um desenho, uma forma, o conjunto de formas trazem essa impressão de movimento. O movimento nos projetos de interiores também pode ser percebido por meio do uso de alguns outros elementos do design, tais como a luz, a cor ou a textura, com imagens mais dinâmicas. Então, às vezes, a iluminação, como ela está inserida, dá a impressão de movimento. Às vezes, por ter uma tonalidade, um degradê, pode parecer que ela está se movimentando, ou conforme você compõe essa luz, ou mesmo o formato de outros objetos. Por exemplo, essa luminária, o formato dela, a composição de formas dela, dá a impressão que ela tem também um certo movimento. Será que você consegue visualizar isso? Consegue ver? Olha aquele quadro, o quadro do meio, o maior quadro. O desenho que ele tem não parece que está se movimentando, dependendo da forma como você olha, dá a impressão que ele está se movimentando, não parece? E aqui a gente tem exemplos de como existe um movimento inserido nessa forma, nessa imagem. Então, nesse ambiente, olha só, eu tenho um movimento na estampa das almofadas, eu tenho um movimento lá no trigo, lá de trás, na planta lá de trás, parece um trigo, eu não tenho certeza se é.
mas dá a impressão que existe um movimento nesses elementos. Eu ainda diria, ó, por exemplo, na própria estampa da mesa de centro, que é uma madeira, ela de alguma maneira ela tem um leve movimento também nessa sua estampa, que pode ser considerada aí um movimento. Agora eu tenho mais outros 4 elementos que eu quero conversar com vocês. E eu quero que a gente vá identificando juntos. O primeiro deles é volume e dimensão. O que é volume e dimensão? A gente falou da forma, então que é a forma que é dada, é a forma, o conjunto de formas, então 2 quadrados formam, ele pode ser bidimensional ou tridimensional, mas agora eu estou falando desse volume que essa peça tem, a dimensão que essa peça tem. E aí é como ele ocupa esse espaço, é a proporção, né? É a relação, é esse volume. E olha só, então eu tenho o sofá enquanto volume, ele é um volume único, ele é um bloco. Eu tenho a mesa de centro que é um bloco. Eu já tenho as poltronas, elas já são menos blocadas, elas são vazadas, então ela deixa um pouco mais de leveza. Então eu tenho esses volumes formados pelos meus elementos. É como essas peças ocupam o espaço, como visualmente elas estão sendo ocupadas. E esse elemento ele está diretamente relacionado ao elemento escala e proporção. O que é escala e proporção? É a relação das dimensões, é o volume e a relação dessas dimensões, desse volume. É a proporção entre os volumes. Por exemplo, como eu falei, eu tenho um sofá aqui blocado, um sofá de volume, mas ele está em composição com o restante da sala, vocês concordam? Que existe uma harmonia, uma escala, uma proporção adequada entre esses volumes, inclusive entre o sofá e outros volumes inseridos na sala. Conseguem visualizar que existe um equilíbrio visual nessas proporcionalidades, uma proporção entre a escolha dos tamanhos, as definições das dimensões de cada um dos elementos. Depois a gente passa para o elemento textura e padronagem. Textura e padronagem é texturas e padronagens inseridas nos elementos. Então seria tanto texturas, então questões táteis, porque se você olha, por exemplo, para esse tapete no chão, você já imagina uma textura, que você vai tocá-lo e que ele vai ter textura, certo? Não consegue imaginar isso? Se você imagina até as almofadas, você já imagina que existe alguma textura, né, no toque. E elas, além de textura, elas também têm padronagem, ou seja, estampas, né, padrões de estampas inseridos. E são elementos que compõem muito nos objetos finais a serem inseridos. Né, textura e padronagem são importantes nos objetos que são definidos mais na finalização do ambiente, normalmente, como um tapete, uma almofada, mas ele pode estar também uma padronagem num papel de parede, por exemplo. Às vezes ela já está inserida em elementos arquitetônicos como no piso, e é preciso fazer uma harmonização entre esses elementos. E por último, elemento luz e cor. E luz está relacionado diretamente à percepção que a gente tem dos ambientes, porque a luz ela altera diretamente a vários dos outros elementos, porque, por exemplo, até a percepção de volume e dimensão de um objeto pode mudar quando eu tenho luz. A escala e proporção, porque é a forma como ele remete à sombra. Se eu falo de textura e padronagem, então, muda completamente a partir da iluminação. A iluminação pode potencializar uma padronagem, ou então desvalorizar uma padronagem, dependendo da iluminação. A iluminação também pode mudar a percepção até de linhas, né, de formas, ou seja, a iluminação, a luz e também a cor. A cor também tem essa característica, porque cada cor traz as suas próprias características e as cores e as características das cores podem influenciar também na percepção desses elementos. Porque se eu tenho características, por exemplo, da cor, de uma cor, o preto, que ele tende a diminuir
A aproximar, se eu coloco num elemento, numa forma, eu mudo. Se eu tenho uma forma, um círculo, que é uma forma mais, curvilínea, mais natural, tende a ser mais leve, mas se eu coloco uma uma cor preta, eu mudo um pouco dessa percepção. Então, luz e cor mudam bastante a percepção de outros elementos do design. É importante estar atentíssimo a selecionar luz e cor. E agora a gente passa para os princípios do design. E o que são os princípios do design? São a base para a composição de projetos, ou sobre a estrutura visual e organização dos elementos no espaço, de maneira a formar um todo coerente e harmonioso. É o que de fato faz dar certo. Enquanto os elementos do design, eles são os ingredientes que misturados, então assim, ó, veja só, quando a gente falou dos elementos do design, a gente falou de luz, cor, formas, linhas, volumes. Vocês estão vendo como são elementos que a gente insere no design? Por exemplo, se você vai escolher o sofá, você vai escolher a forma do sofá, as linhas do sofá, textura do sofá, padronagem do sofá, cor do sofá. E aí são os elementos que você vai inserir no seu ambiente. Então são os elementos. Os princípios do design são a base para a composição de projetos, ou está relacionado à estruturação visual e organização. Ele está mais relacionado à linguagem visual. É como que a gente lê esses ambientes. Então, como esses ambientes serão percebidos a partir dos princípios do design inseridos nesses ambientes, nesses elementos e em, em, em conjunto com os elementos. Uma coisa que é importante, vocês viram lá atrás? Vou até voltar um pouco aqui, que olha só, o mesmo elemento, ele pode, o mesmo objeto, ele pode ser constar com vários elementos. Por exemplo, o sofá, eu tenho aqui linhas, e eu tenho formas nele, eu tenho padronagem nele, eu tenho cor nele. Então, eu tenho vários elementos inseridos no mesmo objeto. Isso vale para todos. Eu tenho aqui a linha na mesa de centro, eu tenho padronagem na mesa de centro, eu tenho cor na mesa de centro. Então, sim, o mesmo elemento, o mesmo objeto, ele pode ser inserido de vários elementos. E o mesmo objeto, ele pode ter elementos do design e princípios do design. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Ai, ficou erradinho o slide aqui, mas depois a gente arruma para vocês. Olha só. Elementos do design é a matéria-prima de todo o projeto, composição ou produto de design. É a mistura dos ingredientes. Os princípios do design são a base para a composição de projetos ou sobre a estrutura visual e organização dos elementos no mesmo espaço, de maneira a formar um todo coerente e harmonioso. É o que de fato faz dar certo visualmente um ambiente. Então, é o que a gente precisa para visualmente o ambiente dar certo. Primeiro princípio do design, o equilíbrio. Então, só, o equilíbrio, os princípios do design, eles são mais subjetivos do que os elementos. Os elementos, são ingredientes. Os princípios do design, eles já não são, eles são subjetivamente inseridos no projeto. Porque quando eu falo, por exemplo, do equilíbrio, eu não estou falando de algo visual, ou de um elemento, ou de um objeto, ou de algo que pode ser palpável. Eu estou falando do contexto do todo visualmente. O que é o equilíbrio? É a forma como eu equilibro visualmente o meu ambiente. Então, como é que eu estou equilibrando visualmente o meu ambiente? Como que eu estou visual? Eu estou dando peso ao meu ambiente visualmente. Então, você imagina que esse ambiente aqui está em cima de uma base, de uma balança. Visualmente, pesa mais um lado do que o outro? O que, que você acha? Vamos ver mais sobre equilíbrio. Olha só, isso é interessante. Se eu colocar todos os elementos de um lado só, eu vou ter um desequilíbrio, certo? Então, vejam a primeira balancinha do lado esquerdo aqui, os elementos estão todos de um lado, o que, que acontece? Ele desequilibra e tomba para um lado. A última aqui da direita, se eu colocar
Elementos iguais repetidos nos 2 lados, eu vou ter um equilíbrio, certo? Certo, a balancinha certinha aqui. Mas olha do meio, eu posso ter elementos diferentes, mas com pesos visuais iguais. E aí eu também vou ter um equilíbrio. Consegue compreender? Eu também vou ter esse ambiente equilibrado. Então, se eu voltar aqui, tá na minha balança, apesar de eu não ter exatamente os mesmos elementos dos 2 lados, eu consigo visualmente ter um equilíbrio nessa sala. Eu tenho um equilíbrio de peso visual, porque eu tenho as 2 poltronas do lado direito, mas do lado esquerdo eu tenho uma poltrona e eu tenho uma mesinha de lateral que também me dá um certo peso. Eu tenho a luminária do lado direito, mas eu também tenho uma mesa de apoio, tenho a planta na parede do lado esquerdo, inclusive que tem um formato, né, da luminária, que é o meio círculo, como a gente tinha visto. Então, eu consigo trazer, de alguma maneira, criar um sistema de equilíbrio para o meu ambiente, mesmo que ele não seja exatamente igual dos 2 lados, não seja a replicação, a réplica ou a todos os ambientes, todos os elementos iguais. Como, por exemplo, aqui. Se eu olhar a sala da esquerda, eu tenho praticamente a se eu passar uma linha no meio, no centro da sala da esquerda, eu tenho praticamente a repetição de todos os objetos dos 2 lados. Vocês estão vendo? Visualmente, ela me parece mais organizada, me parece mais séria, mais ostensiva, mais ostentadora. Concordam com isso? Eu tenho os mesmos elementos, então eu tenho aqui um equilíbrio simétrico, eu tenho um equilíbrio simétrico, que é o equilíbrio onde eu passo traçando a linha, eu vou ter a repetição dos 2 lados, eu vou ter a repetição de elementos dos 2 lados, então eu tenho um equilíbrio simétrico. Ele traz a impressão de um ambiente muito mais sério, mais organizado. Mas a minha imagem da direita também é equilibrada, mas é um equilíbrio assimétrico, ou seja, ela está equilibrada, mas assimetricamente, não exatamente igual. Porque eu não tenho, se eu traçar um traço, se eu traçar de novo uma linha no meio, apesar dos quadros serem bem semelhantes e o sofá e a mesa de centro ter esse apelo, de um lado, do lado direito eu tenho um sofá, do lado esquerdo eu tenho poltronas, eu tenho uma luminária vermelha ali que tem um peso visual forte, mas em contrapartida a luminária vermelha eu tenho um vaso grande do lado direito que tem um visual forte. E assim, colocando diferentes elementos dos 2 lados, eu consigo um sistema, eu consigo criar um equilíbrio também, um equilíbrio assimétrico. Prof, é possível também não ter equilíbrio? Sim, é possível decidir-se por não ter equilíbrio. Mas neste caso, é preciso ter muita consciência desse projeto, porque aí ele vai ser um projeto que tende muito a parecer desorganizado, pode ser despachado demais, então me fugiu a palavra, quando é muito despojado demais. Então esse projeto tem que ser feito de forma consciente, muito consciente. Caso contrário, você pode ter problemas. O ideal o ideal não vou dizer essa palavra, mas o mais seguro, vamos dizer, é sempre buscar um equilíbrio, mesmo que um equilíbrio assimétrico, tentar trazer esse equilíbrio visual. Porque se você também tem uma coisa, você pode causar um desequilíbrio quando você quer chamar muito atenção para um único lado. Isso pode acontecer, porque você provavelmente, se você colocar muito mais elementos de um lado do que o outro, ou elementos que chamem mais atenção, você vai chamar atenção. Se isso for intencional, se você está fazendo intencionalmente, legal, siga adiante, mas tenha consciência. A importância é que você sempre faça essas escolhas para o seu projeto de forma consciente. Isso que é o mais importante. Repetição e ritmo. Olha esse princípio. Repetição e ritmo
É quando você repete elementos, formas. Na verdade, você acaba repetindo elementos do design dentro do projeto. Quando você repete formas, linhas, padronagens, cores, você está trazendo repetição e ritmo. Então, quando você repete no projeto elementos do design, você está alcançando a repetição e ritmo dos princípios do design. Então, por exemplo, na nossa sala base, eu vejo aqui, ó, circulado ali em vermelhinho, eu tenho o couro das poltronas com o couro dos puffs. Ele está se repetindo. Concordam? Eu tenho ali, ó, circulado em azulzinho, a padronagem do tapete com a padronagem das almofadas. E elas se repetem. Eu tenho ali, ó, circulado em verde, a planta lá de fora, a natureza lá de fora, repetida aqui dentro, nas, nas plantas inseridas aqui dentro. Eu tenho também outras, não tenho? Vamos lá, pensa comigo aí, o que mais que você está vendo de repetição? Me falem aí, o que vocês estão vendo de repetição? Eu vejo, por exemplo, o que eu já falei, por exemplo, das formas. Tem formas repetidas, não tem? Lembra que a gente tem, olha só, o triângulo, o retângulo na mesa de centro se repete no sofá, se repete na mesa, na janela, né? Na mesa de centro, na janela, no sofá, é tudo retangular. Concordam? Eu tenho um meio círculo que se repete em vários elementos também, né? E acabam aparecendo bastante. Então, repetição e ritmo é quando elementos do design se repetem no ambiente. Eles acabam trazendo, ajudando a criar harmonia nesse ambiente. Eles ajudam a harmonizar o espaço quando eu tenho a repetição desses elementos. Eu trouxe aqui, ó, quando os elementos vão se repetindo, os princípios, ó, como os princípios acabam se complementando, a repetição, deixa eu aqui que cortou aí para ver vocês, mas o slide de vocês vai ao encontro do ritmo. Esse slide para vocês já está certo, tá? Então, assim, a repetição, o que é o ritmo? Vocês viram que aqui, ó, o princípio é repetição e ritmo. A repetição, então, é a repetição dos elementos do design. E o ritmo, o que é? É a harmonia dessa repetição. Então, como os princípios vão se complementando, quando os princípios vão se complementando, quando eu vou complementando a repetição desses elementos, eu encontro o ritmo. Então, por exemplo, aqui, nesse elemento, eu tenho, você está vendo as texturas que vão se repetindo? Na luminária lá de trás, depois ela vem para a base do cachepô, aí ela tem também um pouco de textura na estante, eu tenho textura no tapete. Então, é essa repetição, mas harmoniosa, que vai trazer o ritmo, porque ele vai trazendo a repetição, vai criando um ritmado no ambiente. Eu crio essas repetições que eu vou olhando e ela vai me dando esse ritmo no meu olhar, uma constância. Então, a repetição de elementos me traz constância e isso me traz um ritmo de percepção desse ambiente. Certo? Certinho? Bom, a gradação. A gradação nada mais é do que ou a gradação quando eu tenho de cores, então eu posso vir gradação de tonalidades, vir de cores mais escuras e clarear, ou vice-versa, de cores claras para cores escuras, ou eu posso trazer a gradação a partir da diminuição de formas. Olha como que foi feita a gradação nesse espaço, bem, você consegue visualizar? Eu tenho primeiro o quadrado na frente, depois eu tenho um retângulo maior, que é a mesa de centro, depois eu tenho um retângulo um pouco maior, que é o sofá, e depois eu tenho um retângulo maior ainda, que é a janela, e que foi a base inicial, com certeza, da elaboração desse projeto. Não só ela, não só a janela, mas a janela também, porque o formato da janela trouxe também essa conversa com o formato do sofá, com o formato da mesa de centro, com o formato dos puffs, e eu criei uma gradação
escala aqui, eu fui diminuindo, né, trazendo essa gradação, foi crescendo ou diminuindo, né, se eu começo da janela e diminuo para o sofá, diminuo para a mesa de centro, diminuo para o puff, e eu crio então uma gradação, em escala, vou diminuindo isso, e ainda poderia trabalhar mais, eu posso pensar mais, por exemplo, nas texturas, eu tenho uma gradação na textura da almofada, em relação ao tapete. Eu tenho a impressão que na almofada, não dá para ter certeza, tá? Por causa da distância, mas eu tenho a impressão que a almofada tem uma padronagem, que no tapete é a mesma padronagem, mas uma padronagem diminuída, uma padronagem menor. Então, eu trago uma gradação disso. Ou então, a gradação pode ser de cores, né? Porque a gradação é uma transição gradual ou uma transformação das formas realizada de passos ordenados. Então, aqui, ó, eu tenho as cores, tá vendo que eu tenho a gradação das cores? Eu começo com um tom de verde que desce na parede, depois desce no armário. E aqui, ó, se vê a transformação das formas de passo ordenado, como eu vi nessa daqui. Ordenadamente, eu tenho a transformação das formas, ela vai se transformando. E a gradação daí nas cores. Conseguem visualizar? A gradação é. Ou, eu já falei isso, mas eu vou reforçar que assim, professora, a gente usa de fato elementos e princípios do design? A gente usa, mesmo que inconscientemente eles estão presentes, porque são coisas que compõem visualmente qualquer espaço. Obrigatoriamente existem elementos dentro do espaço, obrigatoriamente existem princípios dentro do espaço. A questão é se você inseriu de forma consciente esses fatores ou não. E aí é essa decisão, se você colocou conscientemente ou não. Se você colocou conscientemente, você vai fazer com que as pessoas percebam o espaço exatamente como você planejou. Se você não coloca de forma consciente, nem sempre a percepção vai ser conforme você planejou. A percepção pode ser diferente do que você planejou. Essa é a diferença. É isso que dá a diferença de você fazer, de você incluir os elementos e princípios do design conscientemente no seu projeto. Quando você for elaborar o seu projeto, você já for escolhendo, já for entendendo e for analisando. Escolher um elemento, escolher uma forma, escolher um mobiliário. Qual que é a forma desse mobiliário? Como são as linhas desse mobiliário? Essa é a imagem que eu quero passar? Essa é o que eu quero pensar? E a escala e a proporção? A proporção está relacionada? E a cor? A cor tem a mesma intenção? E eu consigo trabalhar a gradação quando existe uma transição gradual, né, dessas formas? Existe um ritmo a partir da repetição dos elementos? E isso é pensar eh, conscientemente no seu projeto. Isso é incluir os elementos e os princípios do design de forma consciente para que o seu cliente faça a leitura desse ambiente, para que o seu cliente tenha as sensações que você realmente planejou para aquele ambiente. E a unidade? Bom, a unidade não se tem muito o que falar. O que que é a unidade? É a relação, né, a a harmonia desse espaço em nos elementos. Ou seja, a unidade, ela é a combinação que forma o todo, né, de forma equilibrada e harmoniosa. Como é que você equilibra harmoniosamente? E nesse espaço, gente, se eu pedir para vocês, se eu der um tempo para vocês pensarem, como é que esse espaço está pensado? Ele está equilibrado? Ele está harmonioso? O que que vocês acham? Você consegue enxergar esse espaço harmonioso? E aí, a gente sabe como que porque ele está harmonioso? Porque os elementos, os princípios foram pensados. Você vê como que as formas, será que ele pensou? Prof, você vai falar para mim? Ele pode ter até não pensado conscientemente, mas deu tudo muito certo, porque existe uma harmonia entre todos os elementos complementares, que se complementam. Existe uma harmonia entre as linhas. Prof, eu nem gostei desse ambiente tão assim, não achei ele interessante, não achei ele bonito. A gente não está aqui para fazer
juízo de valor nenhum e trazer gostos pessoais. A gente está aqui para analisar esteticamente. E sim, esse ambiente esteticamente tem um equilíbrio entre os elementos inseridos, entre as escolhas dos materiais. Pode não ser algo que você faria, pode não ser algo que você apresentaria para o seu cliente, que você executaria. Tá ok, tudo bem, sem problemas. Mas é um ambiente que não dá para negar que é um ambiente bastante equilibrado, visualmente, esteticamente, encontra-se aí bem interessante. Concordam comigo sobre isso? Acho que sobre isso sim, né? Existe um equilíbrio, uma unidade entre as texturas escolhidas. Então eu tenho ali as cores, elas se falam entre si, os materiais, eu tenho o couro, eu tenho a madeira, eu tenho as tramas que se conversam. Então existe uma harmonia entre essa composição, ou dentro dessa composição. Olha só, então a unidade ela refere-se à combinação dos elementos em um espaço para formar um todo equilibrado e harmonioso. Ou seja, essa combinação é harmoniosa. Então eu vejo, por exemplo, aqui nesse ambiente, que é inclusive uma sala integrada com uma cozinha, né? E olha que harmonioso. Olha como que eu trago o cinza que está lá na cozinha, eu trouxe para as almofadas aqui da frente, para o detalhe do tapete. Aí eu tenho o tom do sofá combinando com o tom do chão. Não estou aqui avaliando se esse piso é o melhor para a cozinha, tá? Se esse é o ideal. Não estou avaliando também o tamanho do tapete. Eu não estou avaliando detalhes assim, tá, pessoal? Eu estou falando da harmonia geral, da composição harmoniosa geral do ambiente, né? Nós não vamos nem entrar em méritos dessas análises mais detalhistas aí, que a gente tem sim coisas para analisar. O tapete está errado, esse tamanho, não sei, está esquisito. E esse piso para a área de cozinha, para a área molhada, área de gordura, não é o melhor, não. Mas a gente está falando da harmonia aqui, e harmonioso sim, ele está. ênfase ou foco visual. Para a gente terminar aqui os nossos princípios do design, o que é o ênfase e o foco visual? ênfase e o foco visual é o elemento que vai ser escolhido para ser o ponto principal do ambiente. Aquele ponto que deve chamar mais atenção ou que deve ser a partida do projeto. A partir desse ponto, eu vou desenvolver o meu projeto. E aí, nesse projeto, se eu perguntasse para vocês qual que é a ênfase ou foco visual, você saberia responder? Complicado, né? Porque eu também não consigo ver uma ênfase, um foco visual nesse projeto, uma única. Eu vejo que tem vários elementos que poderiam ser considerados ênfase ou foco visual. Eu acho que o projeto pode ter partido da janela, por exemplo, mas o sofá pode ter sido o primeiro elemento escolhido, ou então a mesa de centro, eu acho que pode ter sido. Então, a ênfase, o foco visual, ele pode ficar a ser uma escolha do projetista e não ser obrigatoriamente algo que vá de fato ser muito visualizado, porque ele pode não ser como no caso dessa sala, algo que seja de fato identificado por um terceiro que está observando e simplesmente não consegue visualizar exatamente a ênfase ou foco visual, porque é algo que foi determinado pelo projetista, para a pessoa responsável pelo projeto, e nem sempre visualmente ele pode ser percebido. Mas ele ajuda muito para iniciar um projeto, para startar um projeto. E você pode também dar, sim, ênfase visual para ele de fato, tornar um objeto mais chamativo, algo que tenha um peso maior visual, e pode ficar bem interessante também. E para a gente fechar, retomando aqui, então, lembrem lá, o que a gente viu de elementos? As linhas, então as linhas que podem ser verticais, horizontais, retas, né? Linhas retas ou linhas curvas, e cada uma delas tem a sua percepção. Linhas retas são mais sérias, podem aumentar espaços, né? Seja horizontalmente aumenta o comprimento, seja verticalmente aumenta a altura. As formas que trazem movimento podem trazer
e partem o volume, né, o movimento, que então acontece a partir de elementos que trazem essa movimentação, volume e dimensão, que é como cada coisa ocupa no espaço, como ela está ocupada, como é ocupado o espaço. Escala e proporção é a relação do tamanho com o ambiente e com os outros objetos, então como se compõe o todo em escala e proporção. Textura e padronagem, então textura tátil e padronagem visualmente, quais são as estampas de padronagem. Luz e cor, né? Então, que é a iluminação e a cor dada. E os princípios, eu tenho equilíbrio, que pode ser um equilíbrio assimétrico ou um equilíbrio simétrico, e pode ainda ser desequilibrado, se for o desejo. Repetição e ritmo é como os elementos são repetidos, então como eu repito os elementos do design na minha composição e trago então esse ritmo para a minha composição. A gradação, que é quando eu vou trabalhando a diminuição, a mudança de um objeto, né? Então pode ser uma cor ou um objeto a partir de ou diminuição, ou ele vai mudando a forma. A unidade, que é a composição harmoniosa como um todo, então como harmonicamente é minha composição. E a ênfase, o foco visual, que é qual o foco do meu projeto, qual foi o ambiente, o elemento que foi a ênfase, que vai ser dada a ênfase no projeto. Ele pode ser de cara identificado ou não, mas para quem faz o projeto, sim, ele deve ser identificado. Bom, eu sei que parece bastante complexo, mas vocês podem, sempre que vocês forem fazer o projeto, vocês darem uma olhadinha nesse conteúdo e irem escolhendo, que com o tempo ele vai se familiarizando e você vai entendendo um pouquinho mais. Professora, eu tenho que ter todos os elementos e todos os princípios em cada um dos projetos? Não, não existe regra para isso, mas é uma forma de visualmente você aproveitar vamos dizer, de leis aí, leis do visual, leis da linguagem visual, para te ajudarem a encontrar um melhor projeto. Então, é só você certificar. Você pode escolher, na hora de fazer o projeto, dá uma olhadinha nos elementos, o que são os princípios do design, vai orientando as suas escolhas a partir disso, e aí você toma a decisão de o que você vai usar, o que você não vai usar, fica a seu critério. E eu desejo, então, bons estudos. Espero que vocês tenham gostado mais esse conteúdo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.